Olá, eu sou o Filipe e sejam muito bem-vindos ao De Dentro para Fora 97. Espero que estejam todos muito bem e que possam aproveitar esse episódio. E no episódio de hoje, teremos como convidado Icon. Por favor, se apresente. Oi, gente. Meu nome é Icon. Eu sou uma drag queen de campo, cantora, produtora, compositora, por aí vai. Mais compositora e performer do que cantora e produtora, mas estamos trabalhando nisso. Bom, você tem alguma ideia de como vai ser isso aqui hoje? Olha, não faço a mínima ideia. De Não faço a verdade. mínima ideia. A mínima ideia. A mínima ideia. Não fica nervoso. Isso aqui é só o segundo episódio. Deveria melhorar a situação? Sim? Hum. Ok. E o tema desse episódio vai ser: você tem medo de estar sozinho ou você tem medo de estar com você mesmo? Oh, eu sabia que não ia ser tranquilo. O que tem a dizer sobre? Eu tenho medo de estar sozinho, ou de estar comigo mesmo. É, porque muitas vezes a gente não tem medo exatamente de, tipo, estar sozinho, mas estar com os nossos próprios pensamentos. Eu acho que, no meu caso, o medo é de mim mesmo, sabe? Por quê? Porque desde pequeno eu conheço a solidão de muito perto. Uhum, É, eu sempre fui uma pessoa que ficava a maior parte do tempo sozinho. Os meus pais saíram para trabalhar e eu ficava, quando eu voltava da escola, obviamente, ficava em casa sozinho o dia inteiro. Raramente eu chamava amigos para brincar. Eu sempre estive dentro do meu mundinho. Então, hoje, as minhas necessidades de estar com alguém são mais pelo fato de, sabe, carência, saudade, principalmente com a pandemia. Mas a uhum. solidão em si não, não me assusta tanto quanto me assustava antigamente, sabe? Sei, algo que você foi trabalhando, assim, ou... É algo que eu fui me acostumando. Sei, nossa. Porque a ideia de estar sozinho sempre passou pela minha cabeça. Porque eu não tenho irmãos, sabe? Eu tenho Uhum, muitos poucos primos. sim. Então, depois de um tempo, quando você começa a pensar assim, putz, vamos pensar sobre a vida. O que vem na sua cabeça? Os seus avós vão morrer, depois os seus pais. Quando isso acontecer, quem eu vou ter? Uhum, Na atual conjuntura, eu não vou ter ninguém. Eu vou ter entendo. eu. E eu. Então a ideia de estar sozinho sempre foi uma coisa muito recorrente para mim. Uhum, E a partir disso, eu comecei a pensar, cara, quando eu estiver sozinho, eu vou estar comigo. E uhum, esse que é o maior problema para mim, porque eu gostaria muito de me amar mais, de gostar mais de mim. Mas agora não é um fato, sabe? sim. Então, tá comigo nessa situação agora seria o pior, sabe? Aham. É muito engraçado como você tá com você mesmo e solidão tá diretamente ligado com autoconhecimento e carência. Porque a gente tem medo de estar com a gente, com os nossos próprios pensamentos, e a gente tá sempre se distraindo. Sei lá, vendo filmes, séries, estando com pessoas ao nosso redor, o que muitas vezes estar com pessoas ao nosso redor não significa que a gente não vai estar assistindo sozinho. Porque isso é Uhum, muito, pra mim isso é muito recorrente. Às vezes eu tô com várias pessoas ao meu redor, não agora, né, pandemia, enfim. uhum, Mas às vezes eu tô com algumas pessoas ao meu redor, sei lá, família, por exemplo. E a solidão, estar sozinho, estar comigo mesmo, foi sempre algo ali, entende? Porque, tipo, sim. enquanto eles estavam, sei lá, conversando, fazendo alguma coisa, eu estava ali no meu mundinho, isolado, sabe? Mas eu acho que é sobre isso, sabe? Eu acho que, tipo, é, às vezes a gente não se encaixa e por mais que a gente esteja rodeado de pessoas ali, aquilo não faz diferença pra gente, porque a gente não se Uhum, sente parte daquilo.
Então, a solidão, ela não é como se fosse, como posso dizer, ela não é esse conceito simples de Uhum. solidão estar sozinho. Não. É. Não fisicamente, sabe? Uhum. Porque quando você fala fisicamente, é essa ideia de estar sozinho, não tem ninguém perto. Ficar sozinho, só tá você. Mas solidão é um conceito mental, Sim, exato. sabe? Solidão é um conceito É uma, mental. é uma, é uma coisa que passa na sua cabeça. Uhum. Independentemente do que está ao seu redor fisicamente, se na sua cabeça você estiver sozinho, você vai sentir a solidão. E é uma Sim, coisa meio que inevitável, sabe? porque assim, em questão física, a gente vai estar sempre sozinho. Tipo, a gente nasce sozinho, a gente vive a nossa vida sozinho, a gente vai, tipo, dentro do nosso próprio corpo. Sabe? A gente vai passar a vida inteira sozinho. E é exatamente isso que você Uhum, falou. Solidão não é física, é mental, sabe? Apesar da mente ser parte do corpo, mas, enfim, é muito isso, tipo, sobre se sentir, sabe? Tipo, o ser humano sempre teve essa necessidade de sentir parte de alguma coisa, sabe? sim. Por isso que tem, tipo, a gente vive em sociedade, né? É Por o isso que quê? a gente vive. É por isso que a gente vive em sociedade, né? A gente vive Exato. aglomerado. Claro, tem os motivos, né? Mas a raiz é isso, é sobre estar junto. Porque juntos a Uhum. gente é mais forte, a gente funciona melhor, entre várias aspas, sabe? Sim, tipo assim, além da gente viver em sociedade, a gente cria vários núcleos pra gente ficar e se sentir mais pertencente, se sentir menos sozinho. Tipo, a gente tem a sociedade, mas a gente tem os Uhum, países, a gente tem os estados, as cidades, a família, sabe? Suas relações uhum, amorosas, amigos, e a gente vai criando núcleos pra preencher essa coisa de a gente não se sentir sozinho. E também, tipo assim, tudo bem que não estar sozinho ao longo do tempo, por muito tempo, foi questão de sobrevivência. Mas uhum. hoje nem tanto, assim, depende de alguns grupos ainda é. Alguns grupos ainda Sim, é. Pessoas negras, LGBTs, etc. Ainda andar em grupo é uma coisa segura. é, Mas com certeza, com vamos certeza. supor que a gente vive um Principalmente no, mundo, principalmente no Brasil de especialmente no 2021. Brasil, exato, exato. Mas assim, vamos supor que a gente vive em um mundo onde esses problemas não existem. Então, assim, Difícil, difícil de visualizar. é difícil, sei, dói um pouquinho pensar nisso, mas supondo que essas coisas não existem, tipo, estar sozinho não seria uma coisa tão ruim. Porque, meu Deus do céu, tá passando o, o padeiro aqui, ok, tudo bem. Vocês vão fazer aqui, corres do dia a dia, entendeu? Corres do dia a dia. Isso acontece, tá gravando um podcast e tá passando o padeiro, entendeu? E é sobre isso? Mas voltando ao assunto, aqui, ó, me perdi. Acontece. Já era. Linha de raciocínio foi aqui, ó. Foi junto com o padeiro, entendeu? Passou e levou. Exatamente, junto com o padeiro. Obrigado por tudo, que um pãozinho não faz, não é mesmo? Um que o pãozinho não faz. Ó, mas se eu estivesse sozinho agora, isso não teria acontecido, olha só. Mas você na teoria tá sozinho. Quê? Na teoria você tá sozinho. É, realmente. É. Mas, bom, tentando focar um pouco mais, voltando um pouco ao assunto, por que a gente estar com a gente mesmo assusta tanto? Isso é por a gente não se conhecer ou, sei lá, algum outro motivo? Né? O que você acha? Eu acho que é justamente por a gente se conhecer, sabe? Certo? Quando você fala que, eu não me conheço a ponto disso, quando você fala, autoconhecimento, dá sempre aquela ideia de que você não tem aquela noção plena de você. É claro Uhum. que a gente não conhece 100% da gente, porque pra gente saber do que a gente não gosta e do que a gente gosta, a gente tem que Isso passar e mesmo. viver aquilo. A gente tem que ter experiências com aquilo. Uhum. Então, não é no achismo que a gente tem certeza. Mas muita coisa a gente já sabe? Sim. Então, a partir disso, quando você fica sozinho com você, vem tudo, sabe? Uhum.
tudo de você que você gosta e que você não gosta, você não tem como fugir disso. É. Você é literalmente refém de você mesmo. Que, Quer ver pelo menos para mim, é uma prova muito, muito real disso. É quando, por exemplo, falta luz. hum, Quando o que você faz quando falta luz? Porque você não tem televisão, você não tem computador, se não tiver 4G, você não tem internet. é. E sem internet, o seu celular, ele literalmente só serve pra ligar. E você tá Uhum, ali. Você e você. E eu duvido que, eu digo pelo menos pra mim, que, tipo, alguém fique completamente tranquilo numa situação dessa. Eu, por é. exemplo, eu começo a andar de um lado pro outro. Eu, sei lá, eu começo a rosetar a casa inteira, eu vou atrás de coisa pra comer, eu vou, sabe? De tentar, de alguma forma, não ficar naquela, sentado ali pensando Uhum, comigo mesmo, sabe? Eu não sei se essa visão é muito clara, mas, tipo, a gente tanto que evita ficar sem fazer nada. é. Justamente porque é só a gente. E é engraçado que quando a gente tá no escuro, a gente dorme. Tipo, todo Exatamente. mundo. Ou a gente dorme ou a gente fica com medo. Ou a gente fica com medo. Por muito tempo eu tive medo, inclusive do escuro, mas. Enfim. Não, eu Mas tenho justamente medo. por medo de não estar sozinho. Exato. Aí já era o caso oposto. Exatamente, exatamente. O medo do escuro não é de estar sozinho, é de talvez não estar sozinho. É da É, certeza de não estar sozinho. mas assim, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando. O que eu tava pensando? Olha só, minha mente hoje tá difícil, hein? Mas, tipo, eu acho, pelo menos pra mim, que quando você tá com você mesmo, é o que você falou, você não tem pra onde fugir. Porque quando você tá com uma festa, você tem como sair da festa e ir pra casa. Mas quando você, sei lá, tem um contexto onde você só tem que ficar com você e você não tem como sair disso, é o que você diz, você vai ter que lidar com muita coisa que você não quer lidar. Inseguranças, medos, pensar no futuro, principalmente se você, tipo, sei lá, for adolescente ou um jovem adulto que você precisa pensar sobre o futuro constantemente, sei lá, faculdade, emprego, casa, sei lá, filhos, se Uhum. alguém tiver filhos. Mas você vai ser obrigado a pensar nisso, porque uma coisa que a nossa cabeça não faz é parar. O que a gente Sim. faz, a gente só muda o foco. E aí, ter que lidar com essas coisas, às vezes eu acho que pode ser um pouco doloroso. Principalmente, por exemplo, se você tiver um problema de baixa autoestima, sabe? Ou A alguns traumas. solidão. Olá, gente. A gente teve um problema na gravação, que a gente caiu, mas aqui é tudo transparente e verdadeiro, então vocês vão saber de tudo. Basicamente, o negócio que grava aqui para de gravar, mas estamos de volta, a todo vapor. Mas a gente tava falando sobre solidão e tudo mais, blá blá, lidar com isso e lidar com você mesmo. E eu acho que eu estava falando sobre baixa autoestima e como isso Isso. ajuda. É tipo o que eu falei, que na solidão todos os seus problemas são amplificados, né? Uhum, E é por isso que países onde faz muito frio, por exemplo, tava vendo que a Finlândia tem uma das maiores taxas de suicídio per capita do mundo. E uhum. assim, a Finlândia não é o Brasil, sabe? Onde tem, Realmente. tipo, milhares de problemas, onde a pessoa tem que se preocupar com absolutamente tudo. Mas eles ficam, o inverno lá é tão tenso que eles não conseguem sair de casa. E muita gente fica em casa sozinho no inverno e, sei lá, em 3 meses, você tem, tipo, 24 horas de sol, é muito às vezes. É, Então você fica naquela, sozinho, você e seus pensamentos, e muita gente não aguenta. eu acho Muita que gente não aguenta.
Eu acho que a gente experimentou muito isso com essa pandemia, né? Porque Sim, a gente teve que se afastar de todo mundo. A gente literalmente foi obrigado a estar sozinho. Claro, se você vive com sua família, você não vai estar completamente sozinho. Mas caso você seja um jovem adulto ou um adolescente e você não tem uma relação muito boa com sua família, você meio que vai estar sozinho também. exatamente. Exatamente. Solidão não é E física. é a solidão com presença ao redor. Exatamente. E eu fico imaginando para pessoas que moram sozinhas, tipo, só elas, sabe? Como foi lidar com isso? Estar sozinha, estar só com elas, sabe? Eu acho que é um esforço diário, sabe? Hum, Porque você não tem pra onde fugir. é. Então, no caso dessas pessoas, elas precisam ou trabalhar isto, ou elas se rendem a isso. E Mas, quando elas e quando elas se rendem a isso, acontece, sei lá, elas começam a descontar essas coisas em vícios, em uma série de coisas que não vão apagar, mas é aquilo, é como se eles não estivessem mais sozinhos. É como se a é, cabeça deles estivesse ocupada com outra coisa. é aquela questão de se distrair, sabe? Uhum, Mas, tipo assim, eu acho que é complicado. Porque a gente, a nossa sociedade, acho que o mundo todo, a gente não é ensinado a lidar com o nosso emocional. A gente não tem educação emocional. A gente não é ensinado para lidar com solidão, com despedidas, com morte, ou com uma série de coisas. Então, assim, meio que a gente está sempre condicionado a ter esse problema com a solidão, com vícios por conta da solidão e estar, sei lá, em ambientes que a gente não quer para não se sentir sozinho. Porque a gente não é ensinado a uhum. lidar com isso o tempo todo. E, tipo assim, o máximo que a gente que é ensinado é, tipo assim, ai, tô carente, arranja um namorado, arranja uma namorada, sabe? Tipo, Isso, isso, sabe? A gente não é ensinado que a solidão, ela existe. é. E que muitas vezes a gente vai ter que lidar com ela. Uhum, Então, todas as vezes que a gente fala, principalmente falando de Ocidente, quando a gente fala de solidão, de tristeza, de, de depressão, a gente não sabe lidar com isso. não. E a gente tem pra gente, subconsciente, que todos esses conceitos são coisas negativas. Sim, Que não tem lado bom dessas coisas. é. Então, é inevitável que quando a gente olhe para essas situações, para esses problemas, a gente vê eles realmente como problemas. Não Uhum, como situações da nossa vida que a gente, uma hora ou outra, vai ter que lidar, exatamente. sabe? Então, a gente olha para a solidão, para a tristeza, como se elas fossem literalmente doenças. Uhum. A gente precisa tratar elas. A gente precisa resolver isso. A gente precisa Ah, fugir dela. exatamente, eu tô me sentindo sozinho. Ai, sei lá, logo liga para um amigo e fala assim: ai, vamos sair, ai, vamos fazer isso, ai, vamos fazer aquilo. Quando você se sente triste, você ouve uma música para te animar, para você sair daquela situação, como se você precisasse sair daquela situação, como se Uhum, você tivesse a urgência de sair daquela situação. E muitas vezes não. Muitas vezes você está, sei lá, sentado no seu sofá, vivendo sua vida normal, e bate tristeza. uhum. Porque é um sentimento normal, Exato, é algo sabe? normal. Eu acho que É isso algo faz muito. normal. Quê? Não, não pode falar. Ah, tá. É tipo, eu acho que isso faz muito parte desse nosso conceito de dividir as coisas em duas coisas. A gente sempre dividiu, tipo, pelo menos o Ocidente, muito isso. De dividir, sei lá, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. A gente divide o mundo inteiro nesse binarismo, sabe? Uhum, Então, assim, você tá sorrindo, você tá feliz, você tá, sei lá, apaixonado, você tá, sei lá, qualquer uma dessas emoções ou estados de espíritos, tá, com companhia é algo bom. Agora, tristeza, solidão, raiva, ódio, todo esse rolê, não, isso é ruim. E também, tipo, a gente não é ensinado a lidar com essas coisas, a gente é ensinado a fugir. E aí também vem diretamente ligado que, tipo assim, sei lá, a gente também é ensinado a repudiar certas coisas. Por exemplo, homem não pode chorar, sabe? uhum. E aí você tá ensinando aquelas pessoas a não lidarem
com a vontade de chorar, suprimir esses sentimentos. E a gente tem o quê? Ansiedade, sim, depressão, surgindo tudo aí, sabe? sim. A gente literalmente a gente fecha os olhos para coisas que, se fossem tratadas com naturalidade, não seriam problema. Exato, não seria problema. Tipo, se todo mundo fosse ensinado, sei lá, você tá triste? Sente isso, sei lá, escreve sobre, escuta uma Sim, música que te faça sentir compreendido no que você tá sentindo, sabe? sim. Vai vir. Quê? Eu vi um vídeo de uma. Eu acho que esse vídeo até viralizou no Twitter. De uma mãe conversando com a filha dela. Porque a filha Uhum, dela queria bolo no café. E a mãe dela falou: Não, você não pode tomar bolo no café. Eu acho que a menina tinha o quê? 2, 3 anos. E a menina começou a chorar muito, chorar muito. E a mãe falando calmamente: Você não pode comer bolo. Ela pegou a menina no colo, abraçou, conversando, com um tom de voz calmo, falando com ela: Você não pode comer bolo. Na volta a gente come bolo. Você quer levar o bolo pra escola de merenda? Então, tipo, e o ponto desse vídeo era que, tipo, ela tava falando que crianças não sabem lidar naturalmente com as uhum, emoções que elas estão sentindo. Com a raiva, sim, com a tristeza, com a angústia. Então, o reflexo natural delas é chorar. uhum, Pra gente, muitas vezes é birra, muitas vezes uma criança mal educada. Mas é o reflexo natural dela. E essa sim, mãe tava falando que ensinar ela a controlar essas emoções é essencial. E é uma uhum, coisa que, que nem a escola, nem a sim, família te ensina a fazer. uhum, Lidar com emoções desse jeito humanizado, é um conceito tão novo que nem a gente, juventude, sabe, consegue olhar para um vídeo desses e falar: Como é que eu não pensei nisso antes? pois é, pois é. Sabe? Tipo assim, e isso é muito engraçado, porque, tipo, ali é a formação dessa criança, tipo, ela tá se formando ali, sabe? Ela tá entendendo que, por exemplo, ok, eu não posso isso, tá, eu sofri, tipo, uma rejeição e eu vou saber lidar com isso no futuro. Isso vai, tipo, abrir tantas portas e possibilidades pra essa criança viver no mundo, pelo menos ela reagir ao mundo de uma forma muito mais saudável do que, por exemplo, eu e você, Uhum. que fomos criados, tipo, tá chorando, sei lá, dá chupeta, ou para de chorar, sabe? Sim, sim. É literalmente, ela vai crescer sabendo que ela não pode ter tudo. Exato, ela vai entender que certas coisas têm limites. Sim, e ela vai entender que nem tudo está ao alcance dela. Porque Sim. quando a gente fala, por exemplo, de relações amorosas, é claro que um pé na bunda e um não dói. Claro Uhum. que dói. Mas tem gente que não sabe lidar com isso. Exato. Tanto que o feminicídio, ele acontece em sua grande parte porque os homens não aceitam o término. Exato, nossa. Mas, tipo, também vem pelo fato de que homens nunca souberam receber um não, tipo, ao longo da história, sabe? Tem tipo, pra eles tudo era possível, principalmente se você for homem hétero e branco, sabe? Tudo era possível, o mundo não era o limite, O mundo sabe? era seu. O mundo era O seu, mundo era literalmente. seu. Você quer essa mulher, você vai lá pegar. Você quer bater nesse cara, você vai lá e bate. Você quer pegar, sabe? Então, a partir do momento que começa a se rejeitar, tipo, a mulher fala assim, não quero mais estar com você, não quero. Surtam. Porque desde criança não foram ensinados a lidar com rejeição, foram ensinados a ter tudo que querem, sabe? A E desde acharem que... criança viram exemplos de que Exato, eles não precisavam ter esse cuidado, eles não precisavam se preocupar em receber um não. Porque se exato. recebessem um não, eles viam o pai deles batendo na mãe deles. Eles viam Ou, o pai deles gritando com qualquer, sei lá, um atendente ou alguém, sei lá, qualquer um que seja, uma empregada. ou, Então, eles crescem com essa sensação de poder. sim, tipo, ou muitas vezes acham que um não é só um flerte, é só tá fazendo charme, sabe? Não, porque Sim, realmente. Porque na cabeça dessas pessoas, em questão de tipo, um homem e uma mulher.
na cabeça das pessoas, as mulheres realmente, não, elas me querem sim, elas só estão fazendo charme. Ou elas não querem Eu tô ser, fazendo difícil. estão fazendo difícil, não querem ser muito oferecidas, sabe? Tipo, sabe? É uma parada tão, não, sabe? Surreal, não faz sentido nenhum. Sim, é justamente por não conhecerem limites. É Exato. justamente por não terem esse senso, essa linhazinha, Uhum. aquela vozinha no subconsciente que fala assim, tá, agora chega. Não faça Agora isso, isso é chega. errado. Homens, no geral, têm essa vozinha muito pequena. Mas Uhum. homens Nossa. brancos, é um negócio assim, que você realmente. Às vezes eu digo, pessoas que fazem parte de minorias, seja você negro, seja você LGBT, seja você mulher. Eu, quando digo mulher, é minoria política, né? Porque mulheres são Aham. a maioria da população. Pois Mas é. a gente, minoria, a gente. Ai, mas, pô, o marmanjo de 30 anos não sabe isso. Claro, ele deveria saber, sim, mas ele Deveria, não exato. sabe. Mas ele não Uhum. sabe. E aí, às vezes, a gente tem que botar o pé no chão e falar com essas pessoas. Porque não adianta nada você, sei lá, ir pro Twitter e falar: ai, que fulano tem que ser cancelado por isso e por aquilo e pipipipopopó, e que já 2021, vocês deveriam saber disso. E, tipo, você esquecer que é claro que existe uma realidade por trás disso. Uhum. Existe um patriarcado pesando em cima disso, sabe? Uma sociedade pesando em cima disso. É claro que isso não serve de desculpa, porque quem quer aprender, aprende. Uhum. Mas tem gente que não tem a oportunidade, nem a vontade, nem o insight de aprender. Que é Uhum. aquela coisa, caraca, isso aqui tá errado. Eles não têm esse senso. Uhum. Então, como não é uma coisa errada, por que eu vou mudar? Sabe? Exato. Tipo assim, É por isso. Pode falar, desculpa. tipo assim, eu vejo que pra gente que é minoria, a gente teve que aprender muita coisa na marra, tipo assim, a lidar com rejeição. A gente sempre teve que lidar com rejeição, entendeu? Por mais que a gente não aprendeu de uma forma saudável, mas a gente aprendeu de uma forma ou outra. E como minoria, a gente teve que aprender sobre outras coisas, como, sei lá, qualquer outra coisa que a gente precisa para viver em sociedade de uma forma saudável e segura, a gente teve que aprender. O que não é o caso de todo mundo, porque a gente esquece que a gente às vezes vive em bolhas, sabe, sociais, onde, tipo assim, Sim. ok, 2021 todo mundo deveria estar sabendo isso. Sim, 2021 todo mundo deveria saber isso, mas nem todo mundo é ensinado sobre isso. E, Uhum. e boa parte do que eu vejo é que, obviamente, ninguém é obrigado a nada, ter que ficar ensinando marmanjo velho. Mas a gente também não tem a paciência de ficar ensinando, às vezes, as coisas que precisam ser ensinadas. Por mais que seja. é, por mais que seja desgastante, irritante, o que eu falei até no meu último podcast, eu falei que o óbvio precisa ser dito, sabe? E às Uhum. vezes, por mais desgastantes que certas coisas são, elas precisam ser ditas, sabe? A Sim. gente sabe que, tipo, racismo é errado, homofobia não é legal, machismo é uma merda, sabe? Mas a gente precisa o tempo todo reforçando isso até essas coisas pararem de existir, sabe? Porque a gente tem que partir do princípio também de que dizer que o racismo é errado, dizer que a homofobia é errada, dizer que o machismo é errado, são movimentos. É o movimento negro, é o movimento LGBT, é o movimento das mulheres, o feminismo. E como Uhum. movimentos, você tem que ter a noção de que É. você tem que convencer. Infelizmente, por mais que seja moralmente certo o que nós estamos pregando, quando você parte pro social, pra sociedade, aquilo ali é uma ideia de fora. Uhum. Aquilo ali é literalmente, vamos botar assim, uma contra-revolução, É. sabe? Porque quando você fala, não, você tem que respeitar os negros. Nós LGBTs não queremos mais, nós queremos o mínimo. O que Uhum. vocês têm desde sempre, a gente quer ter, sei lá, depois de milênios, depois de séculos de sociedade estabelecida, a gente quer ter o direito que vocês héteros têm, Exato. sabe?
E muita gente não tem essa noção de que, como movimento, a gente precisa espalhar a mensagem. A gente Uhum, precisa difundir a ideia. Porque movimentos sociais, os movimentos políticos, o próprio socialismo, ele não veio do nada. uhum, Um cara precisou escrever um livro, e desse livro uma pessoa leu, outra pessoa leu, outra pessoa leu, e as pessoas que leram começaram a contar, e assim vai, sabe? A gente não pode esperar que só porque a gente vive na era da comunicação, as informações chegam e as pessoas são obrigadas a receber elas. exato. Porque boa parte das informações estão aí, entendeu? Mas elas não chegam às pessoas. Tem isso também, sabe? Não, eu acho que é mais as pessoas não têm necessidade, não veem a necessidade de receber elas. Não, exato. Elas não veem a necessidade Por exemplo, a gente tem informação sobre tudo aí, mas não necessariamente a gente vai ter o estímulo para isso, sabe? Para procurar sobre, sei lá. Sim, é absurdo pensar que, por exemplo, que aconteceu agora por último no Twitter, que é a Nicki Minaj falando contra a vacina. Sim, Tipo, nossa. é uma coisa tão fora da casinha, porque Uhum. você pensa que, ai, só não tem acesso à informação quem realmente não tem condições. Mas É, não, você pensa que, tipo, ela é uma milionária, viajou o mundo inteiro, sabe, tem exato. todo o acesso, todas as Tem condições todos de os conhecer, recursos aí. e mesmo assim fala Uhum. contra. Exato. O governo do país, literalmente, o governo do país, o ministro da Saúde de Trinidad e Tobago teve que vir a público e falar que a história do primo, do amigo do primo dela que tomou a vacina e ficou com o saco caído era mentira, É, isso é muito sabe? louco. E Tipo, isso aí passa daquela coisa que você falou de que obviedades precisam ser ditas e uhum. ditas de novo. Isso aí ultrapassa essa coisa do, tá, isso é informação e a gente precisa reafirmar essa informação. Quando você tem que vir a público e desmentir uma coisa dessas, isso é literalmente falar, cara, tá fora de controle. É uma coisa, Vocês deveriam ter um mínimo de senso, e sabe? é uma coisa que a gente tá vivendo no nosso país hoje. Tipo, Sim, quantas, sim, com quantas, certeza. quantas fake news você não vê sobre a vacina, sei lá, vai crescer um braço, chip, agora você vai Vai virar colocar uma jacaré. musiquinha, vai virar jacaré, entende? Sabe? É ridículo, é Ridículo, ridículo. é ridículo, mas. É ridículo, absurdo e inacreditável. Todas as Uhum. hipérboles que você conseguir achar De- cabem. Exato. Muito. Cara, sério. Às vezes eu penso, cara, isso é cômico, porque às vezes você para, tipo, cara, não tá acontecendo isso. Isso é surreal. Não é possível, sabe? E. É cômico porque é absurdo, Exato. sabe? Porque os caras, eles não se preocupam nem em trabalhar a mentira que eles estão contando, Uhum. sabe? Porque se fosse uma coisa mascarada, se fosse uma coisa, sabe, produzida. Não, você vê, literalmente a definição disso é que a crise não é só política, é estética. É. Porque as coisas que você vê são tão ridículas e absurdas que o seu reflexo natural é rir. Hum. Porque, tipo, você pensa, caraca, quem vai acreditar nisso? Aí você vê, muita Tem gente gente acredita que nisso. acredita, muita gente acredita. Isso é louco. Tipo, voltando um pouco, que a gente foi pra tantos lugares, mas voltando na questão de movimento, em questão de movimento, sobre cancelamento, esse rolê todo. Pra mim, assim, na minha opinião, o cancelamento não funciona. Não funcionou, não faz o menor sentido, porque né, a gente vê vários exemplos aí de pessoas que foram canceladas e tiveram muito mais sucesso como cancelados do que antes. Mas é, eu vejo que a gente tem uma visão muito. Como que é a palavra? Não é sozinha, mas é individual, Uhum, como movimentos, sabe? uhum. Como, por exemplo, eu não sou obrigado a explicar falando de tal que tal coisa é errada. A informação tá aí, pesquisa quem quer. Como a gente já falou, que não é tão simples assim.
Mas é que você estava falando, eu estava pensando, enfim. Como movimento, como, tipo, queremos mudar o mundo e a sociedade, porque, né, a gente sabe que isso está errado e, né, gente morrendo por conta de certas coisas é ridículo, não deveria estar acontecendo. A gente tem que ter Uhum. paciência, a gente tem que aprender a conectar pessoas, sabe? Se conectar com as pessoas, mostrar, olha, eu tô reivindicando isso porque eu sou humano, eu sinto, sabe? Não faz sentido eu morrer, eu sofrer por uma característica minha, sabe? Não é como se fosse escolhas, porque a gente acha que é escolhas, né? Enfim. Não é como se fosse, sei lá, escolha a minha sexualidade, o tom da minha Uhum. pele, o gênero que eu me identifiquei, sabe? Então, assim, Não, não tem pra onde você fugir, né? E é não por tem. isso que, tipo, por mais controverso tipo, a ideia de eu te aceito, quer dizer, como é que é a frase? Eu te Eu respeito, mas não te entendo. aceito. Exato aí, eu te respeito, mas eu não te aceito. Porque a partir do momento que você não me aceita, você não me respeita. Exato, exato. Mas Então, pode eu falar, acho desculpa. que é de uma audácia tremenda e absurda da pessoa achar que ela tem algum poder, algum, Sim. algum, alguma coisa para. Não, eu não te aceito. Tipo assim, meu, quem te pediu aceitação aqui, entende? Porque a gente tá pedindo que você, assim, não mata a gente, sabe? Que você seja respeite, porque é uma coisa que deveria ser universal, sabe? Uhum. E aí acham, tipo, não, tá pedindo privilégio. Não nos mate. Não mata a gente, não, poxa. Privilégio, quer viver. Olha só, Não, sabe? eu acho que a grande questão, principalmente para o movimento LGBTQ e a mais, é que você ataca diretamente conceitos da nossa sociedade. Porque a partir do momento Uhum. que você pode ser o que você quiser, quem manda na gente, eu não tô falando de presidente, eu tô falando de quem manda na gente. Uhum, eu sei o que você quer dizer. Olha para isso, E olha ver pra como. gente e vê uma ameaça. Porque, porque pensa, você anda no shopping e tá literalmente todo mundo igual. Todo mundo tem o mesmo cabelo, todo mundo tem o mesmo tênis, todo mundo tem a mesma calça, todo mundo tem a mesma cara. Sim. Aí você vem, ninguém, literalmente ninguém, e fala, eu vou ser o que eu quiser. Você mexe uma estrutura muito delicada de, tipo. Você mexe numa estrutura pré-pronta, sabe? Exato. Tipo, Aquilo ali existe desde que a sociedade capitalista é a sociedade capitalista. até antes disso, inclusive, até antes disso, Sim. já existia. Porque, tipo assim, quando você é parte de uma minoria, principalmente se você for LGBT, assim, acho que. Não, na real, total minoria, tipo, as principais minorias. Qualquer. Toda minoria, na real. Quando você começa a dizer, olha só, eu posso estar nesse lugar porque eu tenho o direito de ser diferente, eu tenho o direito de fazer isso, aquilo lá, porque eu faço parte da sociedade, eu pago Uhum. os meus impostos e tudo mais, você reivindica um direito que você tem, você está mexendo numa estrutura muito grande. Por exemplo, se você é uma mulher e você começa a tomar um cargo de poder, você está tipo, mexendo com toda uma estrutura patriarcal, sabe? Tipo assim, não, o Exatamente. homem ali tá ali no poder. E aí, quando você é LGBT e você começa a se expressar e sair um pouco da curva do que é dito como certo, como, sei lá, você vai casar com uma mulher, vai criar uma família, vai ter 2 filhos e um cachorro, sabe? O que é dito como família tradicional brasileira. Você começa a mexer com outros sistemas, outras estruturas de poder, porque, tipo assim, na cabeça da construção, tipo, não, o homem é o chefe da família. Aí você vê 2 homens e você vê, tipo, ué, isso aí tá. Aí você vê nenhum homem. Você não vê homem nenhum, vê 2 Você não vê mulheres. homem Você não nenhum. vê nem homem nem mulher, você vê outras pessoas, sabe? Não binários. Sim, Você começa sim, a mexer em estruturas muito antigas e essas pessoas veem isso como ameaça. Elas começam a ter medo, porque coisas que são utilizadas para meio que controlar e moldar a sociedade da forma que eles esperam que seja e da forma que funciona para eles, começa a ser destruída, sabe? Tipo assim. sim. É por isso que eles, sabe, os movimentos nacionalistas de extrema direita,
que surgiram desde antes de 2016, né? Porque 2016 foi o ápice, foi a eleição do Trump nos Estados Unidos. Uhum. É por isso que esses movimentos, eles sempre tentam demonizar Sim, a gente. Porque a partir do momento que você demoniza o diferente, você sai vo- do vo- racional. exatamente. Você pode falar assim: olha só, nós representamos Deus, É, nós representamos a família, nós representamos o certo e eles são os errados. Sendo que eles são os a luta demônios. LGBT é literalmente para você poder viver a sua vida, você ter a sua família, Uhum. você, você poder não ser criticado pela religião que você segue, pelo que você é, Exato. sabe? E Tipo, é muito, muito curioso também, que aqui, principalmente no Brasil, essa coisa da ideologia de gênero. ah, Que o pessoal enche a boca para falar. Que, que é uma coisa que existe, sempre existiu, mas que eles reverteram. exato. Tipo, a ideologia de gênero. Não faz o menor sentido a gente falar sobre isso, porque as sociedades são formadas por ideologias. Só pra começar, entende? Então, assim, ideologias existem em tudo quanto é lugar. Então, assim, me perdi. Não, o que eu ia falar é que a ideia de ideologia de gênero, do jeito que a extrema-direita propaga, ela é tão propositalmente nociva, porque a ideologia de gênero é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. É. Porque a ideologia de gênero, ela atribui tarefas sociais, Uhum. posições sociais ao gênero. Exato. Então, se a menina ela tem uma boneca para aprender a criar bebê, se ela tem uma pia de brinquedo para lavar louça, e o menino tem um carro da Hot Wheels e um super-herói, tem um motivo. Exato, exato. É toda uma construção. E é por É isso que. toda uma construção. E é por isso que. Desculpa te cortar. É por isso que eles tentam reverter. Porque a gente representa a quebra disso. Sim, exatamente. Aquela coisa que aquela famosa frase. Não, porque rosa é de menina e azul é de menino, entendeu? Aquela Sim, famosa sim, frase. Porque, tipo assim, sim. quando a gente começa com movimentos de minoria, eu não falo nem exclusivamente do movimento LGBT, tipo assim, obviamente, é o principal nessa questão de quebrar nessas coisas de ideologia de gênero, mas até o movimento feminista também. Uhum, Dessa questão de quebra de paradigma de gênero. Tipo assim, olha só, eu sou uma menina, mas eu quero, sei lá, brincar de um carro da rotina, porque, sei lá, eu quero ser a primeira corredora, sabe, de uma Fórmula 1, sabe? uhum. Eu quero, sou um menino, eu quero cuidar de uma boneca, porque eu vou ter um filho um dia, sabe? Sim, Entende? Eu vou sim. constituir uma família, não é como se, sei lá, eu fosse casar com uma mulher e ela vai tomar toda a responsabilidade da criação da E, e, criança, o, sabe? e o mais importante disso tudo é que a ideologia de gênero que a gente está inserido hoje, ela é tão nociva que uma pessoa, se um menino quiser brincar de menina e de boneca, e uma menina quiser brincar de carrinho, o subconsciente das pessoas acha que isso está diretamente afetando a masculinidade e a feminilidade deles. O E que já não vai, é, e o vai que falar, não é. e aí a gente vê como vai ver o quê? Formas. Que engraçado. A gente começa a encontrar e ver. é, Como é a palavra? Medidas de prevenção à liberdade, por assim dizer. Quando um Sim, menino começa a brincar com alguma coisa que é dito como feminino, a gente já vê o quê? A gente constrói todo um jeito de reprimir isso, tipo, dessa liberdade. Não, gadinho, boiola. Eu querer ser. Nossa, o absurdo pra mim sim, de todos é o tá querendo ser mulherzinha ou vai, tipo, inferiorizando, sabe? sim. Todo uma. Tem, tem uma fala da Rita Von Hunt sobre isso, que até viralizou, ela falando que a escola Eu vi isso. ela é o maior aparelho anti-LGBT que existe na sociedade. Ele é o primeiro. E é o Porque primeiro. quando o menino anda rebolando, anda, começa a andar rebolando,
e ele apanha, ele acaba com a cabeça no vaso sanitário, Uhum. ele vai pra diretoria e chamam a sua mãe. Não são os amiguinhos que... Não a mãe de quem te colocou ali, não a mãe de quem te bateu, não a mãe de quem fez bullying com você. Chamam a sua mãe. Exato. Quem precisa ir pro psicólogo é você, Você, não eles. não Sabe? eles. Isso é tão absurdo, É sabe? um E, é- absurdo. Tipo, e muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente não vê a escola como aparelhos de doutrinação, porque são não, exatamente o que elas são. tipo, você vai ter que usar os seus uniformes tudo igual, entendeu? Vocês precisam tirar essa nota aqui, entendeu? Vocês precisam Uhum. dessa forma aqui para vocês serem pessoas valiosas para a sociedade de sucesso. Caso contrário, não. Você vai ver a margem, você vai sofrer e você vai ver uma vida de sofrer. E lá Você, eles já ensinam. você precisa ter esse tipo de inteligência, sabe? Exato. Não, Então, porque se se você você não não se faz encaixa ali, arte, se nossa, você arte não. se você joga queimado com as meninas em vez de jogar futsal com os meninos, acabou o mundo, Nossa, sabe? sim. Você é excluído, você é criticado, vão te apelidar de tudo quanto é nome para te rebaixar, entendeu? A coordenação vai ver isso e vai ficar calada, entende? Vai ficar calada. Exatamente. Eu E, acho que eu acho que isso é o pior pra mim, sabe? assim, Porque fala. porque é uma conivência, Uhum. porque a gente vê literalmente que os dias vão passando, os anos vão passando, e o que antes era totalmente inaceitável, quando você fala de LGBTs na escola, de você tratar de gênero na escola, os próprios alunos estão começando a falar disso, Sim, e as escolas não. exato. Porque, tipo assim, é bizarro, porque você começa a aprender desde cedo que, por exemplo, a coordenação, o diretor, a diretora, todo mundo que supostamente deveria te auxiliar e cuidar de você, vão ver você sofrendo e não vão falar nada. Não fazer nada. Porque não convém a eles, entendeu? E aí você já aprende desde cedo que, olha só, os órgãos de poder do seu país, entendeu? Da Uhum. sociedade que você vive, não vão te auxiliar em nada. É você por você, entende? Exatamente. Você vai ter a sorte de criar e entrar em comunidades que vão te acolher. Fora Eu, isso, eu acho que o mais gritante disso é saber que, por exemplo, ainda falando de escola, se tiver um problema, sei lá, você entrou numa confusão com um garoto lá. Se o pai daquele garoto for mais importante do que o seu, nossa, vai sobrar pra você. vai sobrar pra você. Aí você já começa a ver como as hierarquias e estruturas de poder começam a Sim, agir. Tipo, o sim. fulaninho tá errado, mas o pai dele, Exatamente. O fulaninho tá errado, mas o pai dele, sei lá, é patrocinador da escola. É isso, é aquilo. Então a gente não pode castigar fulaninho. não A pode. gente não pode fazer isso. Porque senão o fulaninho vai sair da escola. Uhum. É literalmente absurdo, sabe? Porque E, tipo assim, é bizarro porque você não vai estar. Quando você coloca fulaninho como errado, por mais que fulaninho esteja errado, você começa a dizer que não é fulaninho que tá errado. É o pai de fulaninho que tá errado. Não é o pai de fulaninho que tá errado. É a estrutura que ele tá inserido que tá errado. Que é o meio de poder que ele tá errado, entendeu? E aí você começa a ameaçar uhum, outras coisas além do fulaninho do pai do fulaninho. E aí eles começam, não, você tá errado, detenção pra você. Não, você vai ser expulso. Não, você é o problema. Entendeu? Se você não fosse assim, não teria problema. Sabe? exatamente. Se não Exatamente. tivesse feito isso, não teria problema. Então, é você o problema. E Sabe? aí, E, tipo, eu lembro uma vez que sabe, quando você é uma criança LGBT, bullying é uma coisa muito comum, sabe? Mais comum. Daí, eu lembro uma vez que eu apanhei muito feio por ser LGBT. E eu tive que chegar em casa, falar que eu caí pra não falar com a coordenação que tinha apanhado.
Porque eu sabia que aquilo ali poderia trazer muito mais problema para mim, Do que que pra naquela época sociedade. naquela época não era assumido. Hum, Então na cabeça da criança, né, você falar que te bateram porque você é um viadinho, você automaticamente se torna um viadinho. uhum. Nossa, Então então é muito melhor evitar esse tipo de problema, inventar uma história e deixar aquelas pessoas que te bateram saírem de certas, porque é isso que acontece quando você não fala, elas saem certas, porque ninguém fala contra, Uhum. e você tá ali. Exa- Ainda voltando o que a gente tava falando no início, você tá ali, sozinho. Exato, nossa, era isso que eu tava pensando. Você já começa desde cedo a estar sozinho, a estar mais sozinho. Porque você não consegue, você não pode contar com eu vou falar o órgão, mas, tipo, a Constituição que deveria te proteger mais, a sua família, sabe? Tipo, você Não, não pode chegar e falar, pô, mãe, pô, pai, sofri homofobia. Tipo, sei lá, você não pode. Porque corre o risco deles reagirem de forma negativa, de exatamente. da mesma É, forma que te agrediram. você, na tentativa de denunciar uma homofobia, você sofre outra. É tipo, você na tentativa também de não estar sozinho nisso tudo, nessa situação toda, e procurar um Uhum, auxílio dos seus pais, você consegue se encontrar mais sozinho do que antes, sim, sabe? sim. Porque, É por isso que tem uma frase que dizem muito, que quando você é LGBT, você escolhe a sua família, exato. Porque sabe? a sua família de sangue, assim, que você nasceu, não vai estar ali pra te apoiar. Porque a real é que sangue não significa nada, porque se significasse Sangue não nós. significa nada. Sim. Então, não significa. Porque, tipo assim, eu vejo muito dessa coisa de, não, amor incondicional de mãe, de pai, de tudo. A gente já tira o pai, porque a gente sabe o histórico do Brasil em questão de pais, né? Que a maioria deles não tá presente, Uhum. sabe? E na questão de amor incondicional de mãe, para pessoas LGBT, é uma coisa que a gente descobre que, não, o amor é cheio de condições. Sim. E que muitas Sim. vezes você não encaixa nessas condições. Não, e muitas vezes assim, você até tenta, Você mas chega tem. chega a um ponto que você fala, não, eu não preciso disso. Eu, Ou o pior, é você chegar a um ponto onde você se encontra tão sozinho e tão sufocado por isso que a gente vê as taxas de suicídio com pessoas LGBT. sim, 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 existe muito, sabe? É uma realidade que, infelizmente, só para variar, as nossas autoridades não tratam do jeito que deveriam, E, com a tipo assim, importância, com a importância que deveria ter. isso a gente tá gravando em Setembro Amarelo, entende? Sim, E é um sim, assunto em que a sim. gente não discute. A gente não E discute. Tipo não assim, discute. A gente fala de suicídio superficialmente. A é, gente fala de suicídio na juventude. A gente fala é, de suicídio como se fosse uma coisa. Como se fosse uma coisa que acontecesse. é, tipo assim, Se ai, matou. suicídio. Putz, Ai, do nada, matou. do Putz, nada se matou. jogou da janela. Poxa, estão começando a vida agora, sei lá, sabe? Começando a faculdade, com trocentas matérias. Ai, se mudou para Aham. uma cidade grande agora. Ai, os pais não dão o menor auxílio. Ai, o que será que aconteceu com essa pessoa, sabe? Aí você fica assim. Eu sempre gosto de usar árvores como exemplo. Árvores são exemplos bons para tudo. Árvores. Eu sinto que Uhum, a gente corta as folhas. Suicídio, Setembro Amarelo, corta as folhas, entendeu? E deixa o tronco e a raiz ali. Quando a gente olha pro tronco, a gente fala, depressão, ansiedade, entendeu? Ó, tipo, caraca, difícil. Mas a raiz do problema, o porquê essa pessoa ficou depressiva, o porquê isso uhum. aconteceu, porque Ninguém fala. muitas vezes as pessoas não se tornam depressivas simplesmente por um desequilíbrio hormonal, porque isso é comum, às vezes as pessoas têm Sim, desequilíbrio hormonal e ficam depressivas. sim. Mas muitas vezes é por conta de trauma, é ocasionado por conta de trauma, sabe? Então, assim, a pessoa não fala, olha, foi agredida pelo marido. Olha só, era um jovem LGBT. Olha só, era um jovem preto que tem que lidar com toda essa sociedade racista, sabe? A gente não fala sobre isso.
A gente só fala superficialmente, porque não convém, entendeu? Porque, tipo assim, Não convém. suicídio ele afeta até as pessoas que estão no poder. Então, assim, vamos falar para evitar, entende? Não, suicídio afeta a economia. É Afeta a por isso, economia. é por Exato. isso que eles falam. E é por isso que tem um limite para Porque falar de suicídio. quanto mais pessoas se matando, menos trabalhadores, entendeu? Menos gente para pagar imposto, menos mão de obra. E é muito importante a gente salientar que o suicídio, principalmente no Brasil, está ligado diretamente a fatores econômicos. Sim, exatamente. Desemprego, a falta de entretenimento, falta de, falta de condições de vida, salário baixo, inflação. Porque imagina a cabeça de um ser humano que tem que colocar comida na mesa da família e não tem dinheiro. Exato. E ver teu filho sofrendo ali, Exatamente. sabe? Exatamente. Ver pessoas que você E, não sofre. e o pior de tudo é que a gente, quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente está falando para uma bolha. Querendo ou não, a gente está falando Sim, para uma bolha. Porque a grande massa do não sabe Brasil isso. não sabe disso. E não tem condições, o Exato, pior de tudo, não tem condições de exato. se tratar sobre isso. Não tem, não, porque quando você fala, ai, suicídio, procure ajuda, quem o pobre da favela vai procurar para ajudar? Pois é, procurar ajuda onde? Aí fala, mas tem os números de ajuda. Não é o melhor sistema de ajuda, não, porque, sim, a gente sabe, né, que é importante esses sistemas, sei lá, o Sim. número para você ligar para o suicídio, esses lugares assim, são importantes, mas não dão o melhor serviço, porque não está presente ali, entende? Não Não, está presente. As pessoas aí você vai, liga. Aí você, às vezes você só ouve uma palavra. Ah, não faça isso. Eu nunca liguei, então não posso dizer como é que é o atendimento de lá. Mas você pega uma pessoa para ligar para uma situação dessa, a grande maioria tá na beira do surto, sabe? Aham, Tá no desespero. Às vezes uma palavra não precisa, não tem como, não vai parar. Precisa de um abraço, precisa de um contato, precisa ali. O que acontece para essas pessoas é que a nossa sociedade ela restringe a elas a opção de só se preocupar com isso quando a gente vai sentar na grade da ponte pronto para se jogar. Porque a gente não tem entendi. assistência de base. A gente não tem o SUS para você. Até tem psicólogos, mas para você marcar um. E até a ideia de psicólogo, de psiquiatra na massa, que é coisa de É como se... doido. É exato, tem isso também. Entendeu? Entendeu? Tem toda uma mística em volta disso, de se Uhum, tratar mentalmente, que você não ataca, sabe? exato. Daí a gente volta pra raiz. E, tipo, Uhum, de que adianta falar de suicídio quando ele só acontece, exato, sabe? exato. É muito o que você falou de. A gente vive em bolhas. A gente vive em bolhas. Porque enquanto a gente aqui, eu e você, que a gente tem. A gente faz parte de minorias e a gente tem acesso à informação, a gente está dentro de uma bolha e a gente está lidando com Uhum. as coisas. A gente fala e escuta sobre o Setembro Amarelo. Mas isso que é a gente, entende? Atinge uma quantidade muito mínima da população. E como você disse, muitas vezes a pessoa não tem condição nem para procurar um psicólogo, entende? E assim, às vezes vai ligar para esses sistemas de suicídio, não está presente, e muitas vezes, por não conseguir encontrar a ajuda ali, motiva, sabe? A pessoa realmente se matar, Porque na sabe? cabeça dela é aquilo, né? Poxa, se nem aqui onde eu deveria ter ajuda eu tenho ajuda, Exato. quem vai me ajudar? Uhum. Que- Então é um ciclo. É um É ciclo um ciclo. vicioso. É um ciclo. Cara, a gente tem muito que avançar nessas causas, nessas discussões, sabe? Porque infelizmente, é algo limitado, sabe? É muito limitado. Porque a gente volta Uhum. pro assunto do começo. As pessoas estão sozinhas. As pessoas estão vivendo sozinhas, sabe? Não tem. Porque cada núcleo
social e econômico em que você é inserido te exclui cada vez mais da sociedade e te torna uma pessoa mais sozinha. Entende? Sim. E aí causa outros problemas, ansiedade, depressão. Porque, tipo assim, se você não tiver dinheiro, vamos começar por aí, você não vai ter acesso a 90% da sociedade. Você não vai poder Exatamente. viajar pelo seu próprio país, você não vai poder conhecer seu próprio país, você não vai poder, sei lá, ter acesso a lugares como praias, etc. Porque praia é um lugar que é caro, querendo ou não, é um lugar caro. As E coisas praias são lugares longe para a maioria das são pessoas. lugares longes para muita gente, porque a gente esquece que o nosso país não é um país totalmente banhado por litoral, que tem muita gente no interior. Não, Sabe? e até o pessoal do que tem litoral precisa levar para pensar que dentro do Rio de Janeiro mesmo, com praias, sei lá, enormes, que muita gente no Rio não tem como ir pra praia. Exato. E já entra por outros motivos. Primeiro, Sim, econômico. sim. Segundo, Então, trabalho, sabe? E aí entra o social, porque você provavelmente vai ser excluído nesse lugar. Você provavelmente vai sofrer nesse lugar. não, e você não pertence àquele lugar. Porque a partir do Exato. momento, que, por exemplo, a prefeitura do Rio diminui a quantidade de ônibus que vão da Zona Oeste para a Zona Sul, Você já aquilo tá. ali, você já está sendo. Você não tem opção. Você é obrigado a não ter opção de ir para aqueles lugares. Uhum. Sabe? Ou vai andando ou não vai. ou não vai. Ou A não vai. ideia realmente, A a ideia ideia é de não. realmente é você não ir. E é isso, tipo, quanto mais núcleos você é posto, mais excluído você é. Porque, econômico, você não vai ter acesso a uma porrada de coisa. Cor de pele, você vai começar a ser discriminado e não está sendo bem-vindo em diversas coisas. Aí você vem sexualidade, aí você vem gênero, aí você vem, sabe? Você começa a ser posto em cada vez mais lugares e caixinhas que vão te excluir da sociedade, sabe? E o mais bizarro é que não é, tipo, a minoria. Porque a gente fala minoria, parece que a gente é minoria, mas não. A Não, maioria é excluída, enquanto a minoria aproveita. sim, E, tipo assim, sim. e aí E isso desde sempre, né? isso desde sempre. E aí a gente começa a trazer outras caixas que tornam cada vez mais difícil e assuntos e discussões que a gente nem fala. Por exemplo, os movimentos indígenas, sabe? Uhum, Ninguém uhum. fala. A gente esquece disso. A gente, como se, não, sabe? E, tipo, você coloca mais uma caixa, você é excluído ainda mais, cada vez mais, sabe? Então, assim, Sim, a sociedade da forma que ela é construída hoje, moldada hoje, ela te faz e te torna uma pessoa sozinha. E quer te tornar uma pessoa sozinha. Porque quando você é uma pessoa sozinha, você vai ter que ser obrigado a conviver com você mesmo. Você vai ter que lidar com você mesmo. Isso já é um problema, porque a gente não é ensinado sobre isso. A gente falou lá atrás. uhum. Não é ensinado a lidar com a gente mesmo, com as emoções, com o que a gente está passando. Você não é. E você já encontra outros problemas, depressão, ansiedade, etc. E se você estiver sozinho, você não muda nada. E é positivo para você Exatamente. não mudar nada. Porque se você achar que você está sozinho, você esquece que você é maioria. E aí você não encontra movimentos que vão te dar força para você lutar e mudar a sociedade da forma que ela é, sabe? A E ideia aí de estar sozinho nesse caso é justamente, tipo, é proposital. pra, pra você se sentir sozinho, é justamente para você não se sentir fortalecido. Exato. E você aceitar as coisas que dizem que é para você. Exatamente. É você olhar pro Brasil do jeito que ele tá e você, como minoria, tentar calar a boca e ver as coisas que estão acontecendo simplesmente vendo, É assistindo, aquela coisa, como observador. aquela famosa frase, o Brasil não tem mais jeito. Não, tem jeito, Tem sabe? jeito. Tem Mas, jeito, tem mas muito jeito. tem muito jeito e, tipo, é isso. Eu assisto muito, muito Rita Von Hunt. Ah, E ela é ela tá. perfeita. Sim, ela é muito perfeita. E, tipo, ela falou de uma vez sobre algo chamado esperança política. E por que ela é tão importante. E por Uhum. que esse governo tenta acabar com ela. Uhum. Porque a ideia de esperança política é que ela é bem autoexplicativa. Que você sente que a política vai resolver as coisas. Você Uhum. tem essa sensação de que, se, por exemplo, você
ou sei lá, o seu primo, ou alguém que você conhece, alguém que você não conhece, ou um outro nome vai resolver as coisas, você vai ter esperança nela. Mas a Hum. partir do momento que a política não se mostrar um meio de resolver as coisas, você começa a desacreditar ela. E E aí, a antipolítica, a ideia da antipolítica, é um dos cernes do movimento fascista. exato, porque você começa a dizer, não, a democracia não funciona, intervenção militar. Exatamente. Não, porque a liberdade que você... Ou nem isso, nem precisa de muito. Ah, a democracia não funciona. Só ele consegue fazer as coisas. Só Ah, fulano consegue fazer as coisas. e a gente cria a ideia de um falso salvador. Porque a gente sempre teve isso na política, assim, vou dizer, nacional, porque é a que a gente está inserido, não sei, assim, mundial, assim, né, porque não acompanho muito, tipo, em formas localizadas, assim. Mas, enfim, a gente sempre tem essa ideia de um salvador. Não, porque vai vir um salvador que, não, essa pessoa consegue resolver. Porque a ideia de que, nossa, enfim, a ideia de que a salvação vem de cima e não das bases já é uma coisa que é pré-posta para você sempre pensar que você não tem o poder de mudar nada. Entendeu? Exatamente. E só um Exatamente. político lá de cima vai conseguir E, mudar. Eu? e sabe uma coisa muito curiosa que eu aprendi? É que a ideia de Salvador da Pátria, no Brasil pelo menos, é uma coisa cíclica. De 30 Uhum. em 30 anos, você tem um Salvador da Pátria, Sim. É sabe? sempre assim. E todas as vezes que o Salvador da Pátria aparece, coisas dão errado. Uhum. Toda vez que o Salvador da Pátria aparece, a gente perde direito. E tipo assim, isso vai além dos discursos de esquerda e de direita. Só para deixar Sim, claro, não estou dizendo que a sim. direita está certa. Vamos deixar claro aqui que a gente sabe que a direita é um problema, porque aquela coisa, não posso ser um capitalista sem capital, entendeu? Não tem capital, eu vendo minha força de trabalho. Hoje em dia, a gente até fala que a direita não é um problema, porque a direita democrática, ela de fato não é um problema. Quando Ah, você pode discordar politicamente de todo mundo. É um direito seu, exato. sabe? Mas agora, você não ter esse direito, você se sentir literalmente Perder? preso, você perder o mínimo que você tinha, sabe? Que antes a gente Não. podia debater. Agora nem isso, sabe? Exato. E Então, assim, fala. não, pode falar. Desculpa. E assim, eu tô falando, né, tipo, vai além de esquerda e direita, mas é que, tipo, a ideia de que sempre um salvador, seja da esquerda ou da direita, vai Uhum. vir te salvar é problemática. Porque tira o poder do povo, sabe? Demais. Tira o poder dos movimentos sociais, dos movimentos que lutam para recuperar esse poder. Então, assim, a gente deveria estar falando mais de democratizar a política e não de encontrar um salvador só, sabe? De Sim, vamos ensinar sim. política nas A gente, escolas. Mas isso aí, a gente deveria falar de preparar essa geração que está vindo para quando não tiver mais Salvador da Pátria. exato, Porque exato. porque você pega os salvadores da pátria, você olha para a cara deles e você, gente, os velhos tudo caiu nos pedaços, nos seus Não, e mais 60, que isso, 70 anos. e mais que isso, todos os salvadores da pátria que o Brasil já teve sempre seguem o mesmo estereótipo. São homens, velhos e brancos. Sempre, Sim. sempre. Não tem exceção. São sempre homens, velhos e brancos. Sabe? E a única que fugiu desse padrão assim e conseguiu chegar ao poder da presidência foi levou o golpe, né? A única que não Não, é literalmente a primeira e única presidente do Brasil. primeira e única Primeira... presidência do Brasil foi simplesmente tirado dali. E aí veio quem no lugar? Um homem velho branco. Novidade. Lido por um Novidade. homem branco. E aí Não, segue. e aí vai. E aí vai. E, tipo, por isso que a gente precisa falar sobre democratizar a política entre quebrar essas bolhas, entendeu? Porque Uhum. a gente acha que a gente vive numa sociedade de bolhas, como eu estava falando. Então, assim, eu e você temos conhecimento político e discutir sobre isso, ainda assim é uma bolha, entendeu? É uma Sim. bolha. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar um Spotify para ouvir um podcast.
Exatamente. E nem todo mundo tem um celular para baixar o Spotify para ouvir um podcast. Sim. Entende? E nem todo mundo tem acesso à internet. Nossa, demais. Sabe? Sério. Essa pandemia mostrou aqui, a gente viu extremos de crianças subindo em cima de árvore para encontrar sinal. E gente aplaudindo isso. Não, porque dedicado. Não deveria estar acontecendo isso para começar. Sim. Não deveria Tipo, Ninguém deveria estar subindo em cima de árvore para ver aula. esforçada. Não, porque você. Olha só como essa criança quer aprender. Tipo, porra, Pois olha o é. esforço que essa criança tá fazendo pra aprender. E nego acha bonito. É aquele exemplo. Olha só, a pessoa sofreu acidente, levantou e foi sozinha até o hospital. Parabéns! Caraca, olha só, superação. Não, gente, Superação. sabe? Essa palavra nesse contexto é um negócio tão tosco, tão ridículo. É muito ridículo. Que vem daquela coisa, né? Vamos pôr meritocracia em uma sociedade desigual. Entendeu? Não, vai dar bom. Confia. Confia que dá certo. Confia que dá certo. Não, vai com certeza dar certo. Vamos colocar aqui, você aqui, ó, você sobe na árvore para ouvir aula e você que tá vendo a aula da sua caminha, do seu apartamento, do seu condomínio. Vocês dois, certeza Sim. que vocês vão chegar ali o carro de medicina, de político, e se você conseguiu, caraca, olha só, superação. Superou Não, os obstáculos que não deveria estar passando. Superou. Se você que tá ali subindo em árvore conseguiu, virou obstáculos. Não, demais. Agora, se você tá na caminha ali. É um assunto meio chato, porque, tipo, querendo ou não, a nossa bolha é essa. A bolha da caminha. Sabe? A nossa bolha é a bolha da caminha. Eu A não me nossa, excluo. a nossa bolha é a bolha da caminha. É a bolha da E caminha. você pensar que muita gente que a gente conhece tá estudando na cama e não tá estudando porque tá dormindo. É. Enquanto tem gente que sobe em árvore. Enquanto a gente tem que pegar, sei lá, 1 hora de barco pra ir pra Nossa. escola. E aí você já vê que, ó, outra coisa de exclusão, entendeu? O privilégio de você conseguir um acesso à educação sem dificuldade. Sim. Sabe? Isso é absurdo. É absurdo. Não deveria ser assim, sabe? É absurdo, mas não surpreende, né? Não Porque surpreende. Não se, se, surpreende. você, se você pensar que o próprio ministro da Saúde falou que universidade tem que ser uma coisa para poucos. Pois é. Pois é. Ministro da Cara, Saúde não, ministro da Educação. ministro da saúde. Não, da saúde é assim. Porque assim, saúde a gente não sabe mais quem é, né? Porque vive trocando. Tem isso, né? Tem isso, né? E é sobre isso, entendeu? E não tá tudo bem. Não, é sobre isso, mas não tá tudo bem. Não tá tudo Exatamente. bem. E se não gostou, é isso também, entendeu? Não, se não gostou, gente, tira o título. Tira o título, exato. Bora tirar o Você, se título pra você tem tirar. idade, vai tirar o seu título, vá votar, vote em quem você quiser, mas por favor, vote em quem você quiser com sabedoria. Não vou votar em que você quiser, a gente abre um plano. Vai que tem um. Não, Assim, quem você quiser, porém depende. porém depende, entendeu? Se você quiser assim. Enfim, não vou falar nada, não. Porque assim, eu não sei como Não fala votar. que chama, não fala que chama. Vocês entenderam, entendeu? Assim, sei Assim, lá, galera. sabe? Então, assim, quem veio depois do vampiro não é uma boa Um certo opção. cara de uma certa família. Sabe? Os laranja ali, sabe? Não é muito legal, não. É sobre isso. E é Sobre sobre isso. isso. E vamos chorar, mas vamos lutar para tirar. É sobre ter esperança. Sobre Exato. não perder. A gente precisa mostrar esperança para a sociedade. Tipo assim, o tema do vídeo é você tem medo de estar sozinho, você tem medo de estar com você mesmo. Eu sei. Mas o foco foi a solidão, estar sozinho, entendeu? A Uhum. gente precisa aprender a lidar com a gente. A gente precisa. E mais que isso, a gente precisa lembrar que não, ninguém tá sozinho. A gente tá nisso juntos, sabe? Uhum. Você faz parte de minorias, sim, mas isso prova que você não é sozinho. Que existem pessoas como você, existem pessoas que vão defender as mesmas coisas que você, sabe? E mais do que isso, a gente precisa lembrar que a gente, como sociedade, como nação, a gente também não tá sozinho. Por mais que as pessoas roubaram o símbolo nacional, dizendo que é deles,
e etc., manchando a ideia do que é ser patriota, não, você não tá sozinho, a sua nação tá com você. Muita gente faz parte da nação que tá com você, sabe? E a gente precisa passar essa esperança, sabe? De, não, você não tá Uhum. sozinho, sabe? Se você se juntar, se você lutar junto, você não vai estar sozinho. Você vai ver que você não tá sozinho, sabe? É muito importante mesmo, porque é, a gente acha que não tem mais jeito, Uhum. mas tem jeito. Tem jeito. Tudo, na realidade, tudo tem jeito, sabe? Tudo tem jeito, tudo tem jeito, sabe? Problemas financeiros, sociais, seja lá qual for, tem jeito. E é lutando, é votando, estudando sobre política. É mais do que estudar sobre política, é você com conhecimento político e conhecimento consciência de classe, é você democratizar isso, é você chegar e falar para as pessoas que não têm acesso a isso, sabe? É você ter Uhum, paciência de entender que, como causa, você tem a obrigação de conscientizar a pessoa. Porque é aquilo que eu te uhum. falei, das pessoas acharem, não, século XXI não, sabe? Todo mundo deveria saber. Não, nem todo mundo sabe disso. Nem Nem todo todo mundo mundo sabe. tem acesso a isso. E se tem acesso, nem todo mundo tem um gatilho para procurar isso, sabe? Uhum, A gente precisa criar gatilhos positivos na sociedade, sabe? sim. Não, procura entrar na universidade, porque o simples fato de você estar entrando numa universidade já é um ato político, sabe? Procura ocupar Uhum. lugares que você não ocupava. É um ato político, sabe? Você vai estar mudando a sociedade dessa forma. É sobre isso. É muito sobre isso. Porque, tipo, eu acho que não tem nem muito o que acrescentar, porque é justamente saber que você pertence onde você quiser pertencer. E a partir do momento que você assume esses lugares tanto de fala quanto de poder, você abre portas, sabe? Exato. E assim você E inspira. é por isso que, tipo assim, mesmo um podcast que está começando é tão importante, Uhum, porque abre muitas portas. Porque, tipo, exato. muita gente pode, tipo, o tema do seu último vídeo de começos, sabe? Uhum. De muita gente pode achar, ah, não, mas não vale a pena. Não vale a pena, porque não vai fazer diferença. Porque não sei o que lá. E, tipo, cara, faz. Exato, exato. Faz. Depois a gente conversa. Eu acho que na volta a gente vê se valeu a pena. É, Porque na teoria, só o fato de ter feito já fez valer a pena, exato. Tipo, sabe? assim, é aquela coisa que eu falei no último podcast. Coragem pra fazer, sabe? É você meter a cara e ir, sabe? Uhum. Porque o simples fato de você estar tendo coragem e indo e fazendo isso, você tá provando primeiro pra você mesmo que você é capaz de fazer isso, entendeu? Não Uhum. importa. Porque, tipo, a gente também mede muito do que vale e do que não vale em questão monetária, entendeu? Se você tá recebendo isso, vale a pena. Se não, não perde tempo. Mas Uhum. não, isso tá criando espaços, tipo, eu, como uma pessoa LGBT preta, sabe? O simples fato de eu estar tendo um podcast, a gente sabe que a maior parte dos podcasts não são feitos por pessoas LGBT pretas, sabe? Pelo menos os que Uhum. recebem reconhecimento, isso já é um Sim. ato político. Isso já é mostrar, tipo, olha só, se eu fiz, você também pode. Você que tá Você também escutando, pode. Sim. você que tá escutando, se eu tô fazendo isso, você também pode. Assim, obviamente não é tão simples em questão de recursos, porque é aquela questão, internet, o computador, o microfone, sabe? Toda uma rede de conhecimento, de conhecidos para te ajudar nisso. Tem toda essa questão. Uhum. Mas assim, o simples fato de uma pessoa estar fazendo isso vai começar a abrir espaço, sabe? Sim. Vai ter precedente. Porque a partir do momento que você vê, caraca, ele igual a mim conseguiu porque eu não vou conseguir. Exato, exato. Não necessariamente para você abrir um podcast e criar um podcast, mas para o que você quer, sabe? O que você quer. Uhum. Sabe? Aquela coisa. Eu sei que dá medo, eu sei que às vezes você pensa, será que vale a pena? Tem dias que você não vai ter vontade nenhuma de fazer nada que você de correr atrás. Vão ter dias que você vai. Se você principalmente se você é artista, entendeu? Sei. Você é É. desmotivado o tempo todo, mas em conceitos gerais. Você, como pessoa, vai correr atrás do seu sonho, vai ser difícil. Vai ser difícil, você vai estar desmotivado e tudo mais. Mas o simples fato de você estar fazendo isso já muda muita coisa. Muda muita coisa. Pode não parecer, mas muda, sabe? Porque às vezes não é nem sobre conseguir, sabe? É sobre tentar. Sim, sim.
Muito. Acho que você falou tudo agora, sabe? E lembrar, você não tá sozinho nisso. Não tá. Importante. Muito importante. Ninguém Nossa, tá. ninguém tá. É bem importante falar sobre essas coisas. E assim, tentando voltar um pouco ao foco, porque isso já foi para vários lugares. Já foi pra muitos lugares. Já foi para muitos. Inclusive, recomendação para vocês que estão ouvindo. Vão no YouTube e pesquise Tempero Drag. Canal de política. Isso. Tem humor, lida de forma simples, democrática, você vai entender tudo que tá falando, porque explica mais do que explicado, sabe? E Assista é apresentado por uma drag queen. pra uma drag Tá. queen, entendeu? Então, assim, procurem, super recomendo, vale a pena. Vale muito a pena. Me Assistam, ajudou galera. muito a entender política, porque entender política é uma coisa que ainda assim é elitizado, não é democratizado, sabe? Uhum. A Se gente vê. politizar é algo elitizado. É elitizado, exatamente. Se elitizar algo. Então, assim, esse canal vai ajudar muito vocês a entender um pouco mais de política. Se você já entende, melhor ainda, vai, porque vale a pena também. Se não, vai também, vale a pena. Se não, vai agora. Agora Vai não, né? agora. Quando terminar aqui. Quando terminar aqui. Quando terminar aqui, vai lá. Mas eu acho que tudo isso, essa questão de autoconhecimento, de estar com você mesmo, faz parte de se entender como sociedade. Tipo, por mais que como indivíduos a gente está Uhum. sozinho, como você disse, solidão é um estado mental, psicológico. Quando você começa a se conhecer e a entender que você não está sozinho, por exemplo, você não precisa lidar com esse seu trauma sozinho, entende? Uhum. Você pode ter amigos que você desabafa com eles, entende? Por mais que você não tenha acesso a um psicólogo, fale com a pessoa sobre o que você sente, sabe? Conversa sobre essas coisas, que é importante a gente conversar, a gente precisa criar esse costume de lidar com questões naturais do ser humano. É importante a gente falar sobre tristeza, sobre felicidade, sobre frustrações, sabe? É importante, porque você ajuda você a lidar com isso. Por mais que E você esteja. eu acho que é acho que é muito importante também é naturalizar problemas. Porque Exato. problemas acontecem. Porque muitas vezes você não tem vontade de chegar para, por exemplo, um amigo e falar: Nossa, eu tô passando por isso, isso, aquilo. Porque na teoria, você não quer encher a cabeça Você daquela não tem que pessoa com os rodar. seus problemas. Com os seus Exato. problemas. Mas você tem que lembrar que até aquela pessoa tem problema. Exato. E eu acho que a gente precisa estar ali para Uhum. aquelas pessoas estarem ali pra gente. Sim, A partir do momento que você, a partir do momento que você tipo, passa essa ideia de, tipo, caraca, nem tudo é o que tá no Instagram. Nem tudo é, tipo, flores e, sabe, e rosas. exatamente. Nem tudo é lindo como um filtro. Exato. Porque realmente não é, Não sabe? é? E eu acho que, tipo, a partir do momento que você entende isso, você automaticamente lida muito melhor com o problema. Sim, Porque, porque querendo ou não, o mundo que a gente tá hoje idealiza muito as coisas. sim. Essa coisa de. Idealiza, Fala. essa, não, é justo eu completar o que você falou. Essa coisa de, tipo, tem o padrão ideal de Uhum. corpo, o padrão ideal De vida. de ser. Para você ser bem sucedido, você precisa fazer isso, aquilo. Para você ser Uhum. talentoso, você precisa ter esse tipo de talento. E Exato. não é assim, sabe? Não é É, assim. é, não é assim, nem tudo é um Instagram, nem tudo tem seus filtros, nem tudo tem, sabe? Exato. As mil e uma camadas de que só que você só mostra o bom na internet, Exato. sabe? Tipo, E pra falar. não, pode falar. É o que você estava falando. A gente precisa naturalizar o problema. Porque problemas existem, problemas acontecem. Uhum. Na vida real, você vai ter problemas. Até fora, assim, entre muitas aspas. Fora, eu detesto esse termo que rede social ou qualquer coisa tecnológica não é real. É real, sabe?
Uhum. A vida real, ela tem problemas. Tipo, agora, teve um problema que o gravador simplesmente parou de gravar, sabe? Uhum. Então, assim, teve um momento que passou um padeiro aqui gritando, sabe? São coisas que, entre aspas, são problemas, porque eu tô gravando um podcast, preciso de um ambiente quieto pra falar, né? Mas acontece, é real, sabe? É aí, tá acontecendo, é a vida. Então, você naturalizar, tipo, olha, eu tenho problemas, o seu amiguinho tem problemas, os seus pais têm problemas, os seus irmãos têm Uhum. problemas. Fulano de tal que você não conhece tem problemas. Isso cria uma noção de realidade que já volta para aquela coisa que a gente tá falando, solidão. Você não tá sozinho, sabe? Não é tipo assim, ai, isso só acontece comigo. Não, isso acontece. Ponto. Não é só com você, sabe? Você não tá sozinho Sim, nisso, sabe? Tipo, sim, ah, meu tipo, Deus, perdi tal coisa, isso só acontece comigo. Não, não só acontece com você. Isso acontece, ponto, sabe? E é isso. E quando a gente começa a se tirar do foco de certas coisas, a gente começa a aprender a lidar com certas coisas de uma maneira muito melhor. Por exemplo, vida amorosa. A gente pensa, nossa, só eu não consigo um namorado, uma namorada. Nossa, só eu. Deixa eu te contar uma coisa: a maior parte dos brasileiros estão solteiros. Então, assim, não é só com você, é tipo, não é um problema. E tem muito dessa coisa de não tornar coisas que não são um problema. sim. Entendeu? Estar solteiro não é um problema. Tá rodando não é um problema. A gente Não, lida com um problema, como é mas exato, não é um problema. estar solteiro, estar sozinho, sabe? Não é um problema, nada disso é um problema. A gente só tá lidando com um problema, mas não é. Mas já que a gente lida com um problema, vamos falar que todo mundo tem. Entendeu? Sim, sim. Todo Todo mundo mundo tem essa fase. Até quem namora. Até que namora. Quer ver a coisa mais comum do que quem tá num relacionamento se sentir sozinho? Exatamente isso que eu ia falar. Super comum Porque, isso. sim, porque, tipo, chega uma hora que as coisas não. Nem tudo funciona do jeito que a gente acha que vai funcionar, Exato. sabe? Então, tipo, muitas vezes você tem essa concepção de que, tipo, você olha pra um relacionamento e você fala, ah, eu quero isso, mas, tipo, você não conhece aquele relacionamento. Exato. Você Porque não faz ideia do que tá acontecendo ali. muitas vezes você não tá querendo um relacionamento, você só gosta da ideia de estar num relacionamento, sabe? Uhum, Da ideia de não estar sozinho, da ideia do que seria estar amando e de ser amado. Mas na prática do estou com outra pessoa, porque assim, a gente não tem aquela pessoa, a gente não tem um namorado, a gente não tem uma namorada, a gente está namorando, sabe? sim. Está com aquela pessoa, tipo, estamos ali, entendeu? Mas São não condicionais. pertencemos um ao outro, entende? Mas estamos aqui, sabe? E entender que a Uhum. gente estamos aqui, tá aqui, mas ainda assim, eu vou ter meus problemas e ele vai ter os problemas como pessoa, É, sabe? são dois indivíduos diferentes. Não é a mesma pessoa que tá ali. A gente tem essa ideia de quando a gente entra num relacionamento e começa a tá namorando, a gente se torna uma pessoa só, mas não. Uhum. Você vai descobrir que você não vai se tornar uma pessoa só, que os seus problemas não vão ser resolvidos porque você tá num relacionamento, não. Entendeu? Inclusive, relacionamentos trazem mais questões, entendeu? Que podem ser um problema. Não são problemas, são questões, sabe? Mas que podem se tornar um problema se você não se lidar. Inclusive, relacionamentos, muitas vezes, te fazem dar valor a estar sozinho. Exato. Porque quando você percebe que, caraca, como estar num relacionamento precisa, não é só o que você vê no Instagram, de tipo, olha, fomos um jantar, olha, fomos na praia juntos, olha, uma noite incrível assistindo. Não, Uhum. um relacionamento envolve dedicação, sabe? Envolve desgaste Exatamente. muitas vezes, sabe? Desgaste não no sentido negativo do desgaste, como se torna uma coisa desgastante no sentido negativo, é ruim, mas um desgaste de, tipo, vai te cansar de estar num relacionamento porque você vai ter que dedicar força e energia pra isso, sabe? Exatamente. Porque você vai, tipo, quando você entra num relacionamento, você entra num acordo. Você vai estar ali pra pessoa, a pessoa vai estar ali pra você. Você vai ter que ajudar a pessoa a lidar com os problemas dessa pessoa. Essa pessoa vai ter que te ajudar a lidar com os problemas, sabe? É um estado de compartilhamento mútuo entre É funções. reciprocidade. É reciprocidade, exatamente. E quando você percebe isso, caraca, não é o que eu tava pensando. Quando eu tava solteiro era um pouco melhor. Por mais que eu não esteja ficando com várias pessoas, mas quando eu tava sozinho era melhor pra lidar com os problemas. Era uma coisa minha, não em dobro.
Exatamente. E Muita aí, gente não tem essa noção. Até por exato, idealizar a ideia de relacionamento, né? exato. É isso que eu ia falar. Por idealizar uma ideia de relacionamento, você percebe que não, sabe? Você não vira uma pessoa só. Você vira duas pessoas, e aí a pessoa se encontra mais sozinha ainda, porque simplesmente aquilo que ela estava imaginando que seria um relacionamento não é. Uhum. Cara, resumo! Somos uma população, seres humanos, sociedade muito problemática porque não lidamos com coisas que deveríamos lidar. E que deveríamos. Exato. Deveríamos. Considerações finais. O que tem a dizer sobre tudo isso? O que eu tenho a dizer sobre tudo isso é que a gente vai continuar aprendendo, sabe? Uhum. Porque por mais que problemas existam, a gente precisa lidar com eles. A gente precisa saber que fases são fases e que nem tudo é pra sempre. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Sim, A partir do momento que a gente tem essa noção, a gente consegue lidar com muita coisa da maneira que a gente deveria. Que sim, é exatamente. olhando com calma, pensando. Falar realmente é mais fácil que fazer. Com certeza. Com Sempre. certeza. Ninguém tá falando. Isso aqui não é uma forma de tipo. Isso aqui não é manual, É, sabe? não é manual. Isso aqui é só uma discussão sobre o assunto, né? Tipo, se você fizer dessa forma, vai É, funcionar. Não. não, não, isso aqui não é livro de autoajuda. Isso aqui é É, literalmente. é uma São, conversa. são duas pessoas que literalmente passam por isso. É, exato. São duas pessoas que passam por isso falando sobre isso. E compartilhando. Porque eu acho que Compartilhando. é muito sobre isso. E, tipo, a E tá tudo ideia bem. de. E tá tudo bem. A ideia de mesmo sozinho, não estar sozinho. É, é. Porque do mesmo jeito que a solidão é um conceito mental, sabe? Tipo, eu Uhum. estou sozinho mesmo ao redor de muita gente. Você às vezes pode não se sentir abraçado mesmo sozinho, Sim. Eu acho que sabe? tipo, a tecnologia, por mais que nem todo mundo tenha acesso, as pessoas que têm acesso, ela trouxe muito esse conceito e essa noção de que você, como corpo físico, pode estar sozinho, mas se sentir extremamente acompanhado por pessoas, sabe? Porque muitas vezes, Uhum, ainda mais com essa pandemia, os seus amigos vão estar em outras cidades, outros lugares, e você não vai poder estar com eles, mas eles estão ali por você, sabe? Pode uhum. mandar uma mensagem, você entende que você não está sozinho. Então, assim, é entender que a solidão, de estar sozinho, é um estado mental, mas que não necessariamente por você estar sozinho, fisicamente, você está sozinho, sabe? Isso. Falando assim parece complicado, mas na realidade nem é É, tanto. Porque, tipo, é bem isso. Tipo, a solidão, ela não é simples. Você ela não pode é estar assim. sozinho, você pode estar sozinho ao redor de muita gente, você pode estar muito bem acompanhado sozinho. Uhum, exato. É um Sabe? paradoxo. Não deixa de ter, né? É, você tá sozinho fisicamente, mas você não tá, sabe? Você pode não estar sozinho fisicamente, mas você tá. É, é, é por aí. Eu acho que é por isso que nunca vai ter uma resposta É, nunca vai ter uma para essa resposta. pergunta. Aquela coisa de certo e errado não existe, Uhum. sabe? Não é Não, só. não, isso aí, né? A questão de estar sozinho não é uma coisa binária. É, Não não é é uma uma coisa coisa binária. ou você tá ou você não tá. É, Então, tipo, por mais que você sinta, é aquilo, não é pra sempre. Não é é, a verdade absoluta, não é. sabe? Porque verdades absolutas não existem, né? Verdades absolutas não existem. Uhum, E assim, eu acho que além de entender isso, a gente precisa entender solitude, sabe? uhum, De que às vezes é bom você estar sozinho. Por mais que assuste, você tá, sei lá, no escuro, só com você, sabe? Às vezes é importante, porque
quando você começa a estar com você, obviamente, você se conhece, mas você começa a se descobrir, sabe? Você começa... Mesmo os pensamentos ruins, mesmo as coisas ruins, o fato de você ter pensamentos ruins não definem quem você é. Não te tornam Não. aquilo, sabe? Porque a gente pensa sobre várias coisas. A gente pensa sobre carro, isso não torna a gente um carro, por exemplo, sabe? Então, assim, é importante a gente estar sozinho, estar com a gente, principalmente, estar presente com a gente, que não é sozinho, enfim, estar presente com a gente e começar a se ouvir, sabe? A se entender, tipo, caraca, é só porque, sei lá, eu estou lavando a louça e eu pensei, e se eu me cortasse, o que aconteceria? Porque todo mundo tem esses pensamentos às vezes, entendeu? E se eu colocar a mão no fogo, o que acontece? E se eu jogar meu celular daqui de cima do prédio, sabe? Todo mundo tem uns pensamentos loucos assim, sabe? Sim. É importante ouvir esses pensamentos, entender o que eles são e perceber, não são o que eu sou, sabe? Não me tornam o que eu sou. E é importante a gente falar sobre isso porque, primeiro, a gente tem Setembro Amarelo, né, gente? É uma coisa que a gente precisa falar no ano todo, mas já que a gente tá nesse ano que a gente fala e foca muito sobre isso, você se compreender é saúde mental, sabe? Você se Sim. ouvir é saúde mental. E saúde mental ajuda na sua saúde emocional, sabe? E mais que isso, quando você começa a tratar a sua saúde mental e emocional, você começa a abrir possibilidade de se conectar com as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não se conectam por problemas emocionais, sabe? Bloqueios emocionais. Você não consegue criar relações, você não consegue criar, sabe, se apaixonar, etc. Então, quando você começa a tratar essas coisas e olhar para si, você começa a curar muita coisa que não foi curada gerações atrás, sabe? Essa coisa das gerações passadas falar que não, depressão é palhaçada, é bobeira, sabe? Sim. Então, não é bobeira, sabe? Não é palhaçada, é uma coisa que a gente precisa falar, a gente precisa naturalizar falar sobre essas coisas. Não é, olha, um assalto ruim, credo, não vamos falar. Não é assim. Precisa falar, precisa Não é esse pensar. escapismo fácil, né? Se acontece, precisa falar de alguma forma sobre isso. E como a Icon falou, isso aqui não é um manual, entende? Não é algo que vocês vão ouvir e vão, não, caraca, assim que eu vou resolver meu problema, assim que eu vou mudar a política brasileira. Não, não. Tipo, isso aqui eu literalmente só duas pessoas conversando, mas que pode servir de alguma coisa. Pode Sabe? servir de alguma coisa, Isso aqui, pode. do mesmo jeito que isso aqui não é um manual, isso aqui também não é completamente inútil. Sabe? Exato. É importante, porque muitos assuntos foram tratados aqui. Muito. Muitos mesmo. É Muito. sempre assim. Eu penso em um tema, é só para começar, porque de resto é o que vem, entendeu? A farofada toda. Mas é isso. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Que a gente tá aqui há quanto tempo já? De 2 horas. Nossa, isso aqui pra editar vai Bem mais ser. de 2 horas. Nossa! Vai Mas ser enfim, lindo. vai ser tenso. Fale para as pessoas que estão nos ouvindo onde podem te encontrar, redes sociais. Fale um pouco sobre o seu trabalho, inclusive. Você pode me achar em todas as redes sociais. E quando eu digo todas as redes sociais, eu digo Twitter e Instagram. Porque meu público-alvo não usa Facebook, pelo menos não deveria. é, Miss Underline Icon, Miss com Z, MIZ Underline Icon, Instagram, Twitter, Spotify, portanto. Olha só. Spotify, hein? Spotify, todas as plataformas de streaming. Estamos aí lançando um som de forma independente, obviamente, porque é uma produtora que investir na gata por enquanto. E se alguém quiser ouvir, estiver ouvindo, quiser investir também, fica à vontade, minha DM é aberta, tá? Vão lá da stream e vai vir música nova aí, muito som novo por aí. EPs Pra isso, chegando, hein? ok, Gosto. e é sobre isso. Inclusive, sobre feat, o convidado do primeiro podcast, Pex, Sim, uma música com sim, Icon, entendeu? Então vão ouvir que é muito boa. escutem lá a vitrine, feedback,
Muito bom, galerinha. Mas ajuda ajuda a gata a pagar uma roladinha só com o Guarapita dela. Ajudem! Ajudem. E foi isso. Eu vou estar encerrando aqui o podcast. Se quiser sair ou só mutar. Enfim, foi isso o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse episódio. Vocês podem encontrar o De Dentro Pra Fora 97 em todas as redes sociais. Como falo, todas as redes sociais, Instagram e Twitter, De Dentro Pra Fora 97. Vocês podem encontrar a gente, vamos estar lá. E no YouTube, o canal no YouTube, para quem quiser, né, tá aí. E no Spotify. Não sei em quais plataformas de áudio vai estar disponível por conta de questões de política das plataformas, entende? Às vezes não está aceitando, etc. Estávamos disponíveis em algumas plataformas, já não estamos mais. Enfim, coisas da vida, problemas acontecem. Mas é isso, espero que tenham gostado. Um beijo, bebam água.